Já deu início? Já. Salve, galera! Boa tarde para vocês. Compartilha aí. Não tem internet. Quero desejar a você um ótimo domingo. Nós estamos com expectativas. Hoje o tema da mensagem é mais do Espírito Santo. O que fazer para ter isso? Já falei muito sobre esse assunto, então é algo que nós vamos compartilhar. Então no Instagram, pega esse aviãozinho, manda pra galera, no Facebook compartilha que Deus tem algo para falar com você, demorou? E esse vídeo também vai para o nosso canal no YouTube, segue lá, como é que fala? Deixa o joinha Se lá, inscreve no canal. ativa o sininho e é isso inscreve no daí. canal. Agora eu tô só esperando aqui os nossos cinegrafistas aqui me deu aval. Espera mais um pouquinho, pede pro pessoal compartilhar. Se quiser fazer perguntas, eu respondo depois, mas se quiser comentar aí, e é nóis. Escrever seu testemunho, manda na página da igreja, a gente vai estar postando, vai estar entrando em contato, faça os seus pedidos de oração e tamo junto. Falando pro pessoal. Tá um lindo dia, provavelmente vai chover, mas só mais tarde. É, de Mas noite. eu quero falar, antes da gente começar a entrar, eu quero falar um pouco sobre os projetos que a gente está envolvido. O projeto, depois que você tiver oportunidade, segue a página no Instagram, tá escrito _Geto Amar e Servir. Entra lá, a gente semanalmente leva alimentos para pessoas vulneráveis, pessoas em situação de rua. A gente tem distribuição de cesta básicas, de kit higiene, fraldas, leite, e nós aceitamos doação de pessoas. Tem muita gente que vem nos procurar para fazer uma arrecadação de cesta básica, de algum alimento. Então, se tiver sobrando mais aí com você, eu te convido a fazer parte. Você entrar em contato com a gente vai buscar na sua casa. Quiser fazer uma contribuição em dinheiro, a gente aceita, reverte para essa missão. E tamo junto. O Leonardo, não sei o que está acontecendo aí. Não, a câmera mudou sozinha aqui. Aí. E aí, então fique por dentro, lá tem tudo, todas as informações. E aí, se você quiser saber mais, tem o nosso WhatsApp lá. Se você quiser participar também, nós te convidamos. Não dá para vir todos os voluntários de uma vez, mas foi muito bacana essa semana. Nós tivemos pessoas novas ajudando na cozinha, nós tivemos pessoas novas ajudando a distribuir os alimentos e oramos pelas pessoas. E Deus é incrível no que Ele faz. Bom, eu já vou dar início à nossa mensagem de hoje. Não quero me prolongar, mas já fiz uma introdução bem grande. E antes da gente começar, eu quero orar por você, por nós. Pai, nós te agradecemos por essa tarde, por este dia, Pai, por esse começo de semana que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, eu peço que o Teu Espírito seja sobre nós, Pai. Nos ajude, nos capacite, Pai. Nos abençoe assim como o Senhor tem feito, Pai. Senhor, que aquele que está cansado possa achar consolo em Teus braços. Pai, aquele que está desanimado possa se animar com a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa ser o suficiente na vida de cada um. Eu te agradeço pela pessoa que está do outro lado assistindo essa live, esse vídeo, Pai, pela nossa equipe, pela nossa igreja, por tudo que o Senhor tem feito. Nós só temos a agradecer por isso. Esteja nos abençoando, que essa mensagem venha falar aos corações de muitas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, eu quero já começar pedindo perdão se vocês ouvirem algum barulho de carro, veículo.
Nós gostamos de fazer nossa live assim, o ar livre, e nós estamos num banquinho aqui numa praça. Era para ser uma praça, né? Aqui. Então, se você ouvir algum barulho de carro, espero que não tire sua atenção. Como eu já falei, o tema é mais do Espírito Santo. O que fazer para ter? Ela se encontra em 2 Reis, no capítulo 2, o versículo 9. Eu quero enfatizar somente esse versículo. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu: diga-me, o que posso fazer por você antes de ser levado embora? E Eliseu respondeu: peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do teu espírito e me torne o seu sucessor. Elias respondeu: o que você pediu é uma tarefa difícil, mas se me vir quando for separado de você, receberá o que pediu. Caso contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo. Passou entre os dois e os separou, e Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu isso e gritou: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E quando ele sumiu de vista, Eliseu rasgou as roupas ao meio. Em seguida pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou à margem do Jordão. E bateu nas águas com o manto e gritou: onde está o Senhor Deus de Elias? Então o rio se dividiu e Eliseu o atravessou. Só até aqui esse pedaço. Então, para que nós possamos entender o tema que nós vamos abordar, o que ele tem a ver com esse tema? Mais do Espírito Santo, o que fazer para ter? Nessa passagem que nós lemos aqui em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, eu vou explicar, e eu gostaria que você, depois dessa live, você voltasse no capítulo 1 e começasse a ler no versículo 1, no capítulo 1 e o capítulo 2, para você entender mais a fundo. Aqui, Eliseu era filho de Elias, era discipulado por Elias, e os dois caminhavam-se junto. Então, por onde eles passavam, até que Eliseu foi em um lugar e tinha 50 profetas, e os profetas disseram: Eliseu, você sabe que o seu mestre, Elias, ele vai ser tomado de você. Deus vai levar ele embora. E Eliseu disse: eu sei disso, mas não precisa ficar falando disso. E então, de repente, eles iam para outro lugar e as pessoas começaram a falar novamente que Elias iria embora. E Eliseu caminhava com Elias, se deparou com aquilo, e até que de repente Elias disse uma coisa: o Senhor, Eliseu, me mandou ir até em tal lugar, fica aqui, depois eu volto. E Eliseu, sabendo que Elias não iria voltar, ele disse: eu vou com você. E Elias então permitiu. Então Elias chegava a um ponto e dizia: olha, o Senhor está me mandando ir além. E Eliseu disse: eu também quero. E quando chegou na travessia do Jordão, Elias disse: Eliseu, o Senhor disse para mim ir atravessar o Jordão. Então Eliseu disse: eu também vou. Eu não vou te deixar aqui de maneira alguma. Eu quero ir com você. E no meio desse caminho, Elias disse: olha, eu estou indo embora. O Senhor está me levando embora. O que você quer de mim, Eliseu? E Eliseu disse: eu quero o teu espírito, Elias. Eu quero porção dobrada da minha herança. Aquilo que você tem, eu quero. Então Elias disse: se você me vê indo, quando o Senhor me recolher, esse espírito será seu. Mas se não, se você não me vê indo, esse espírito não vai ser seu. Pois então eles caminhando, uma carruagem passou e levou Elias para o céu.
Então, quando Eliseu olhou para cima, Elias jogou a capa. E aquela capa representava o espírito de Elias. Aquela capa representava o espírito, o poder de Elias. Então, quando Eliseu pegou a capa na mão, e eles tinham atravessado o Jordão em terra seca, e quando ele ia voltar, ele então bateu com o manto na água, a água se dividiu, e ele passou em terra seca. Os profetas, os soldados, as pessoas que estavam do outro lado, começaram a comentar: o espírito de Elias está em Eliseu. Mas o que fazer para ter mais do Espírito Santo? E eu quero trazer para nossas vidas hoje o exemplo de Eliseu. Eliseu queria tanto o espírito de Elias e ele conseguiu. E nós? O que nós devemos fazer para ter esse Espírito Santo? Eu já vi muitos líderes, muitos pastores dizendo: você precisa buscar, vai no monte, vai orar, vai... Mas será que realmente é isso? O que nós devemos fazer para ter esse poder em mãos? E para que ter esse poder em mãos? Para mostrar para a pessoa ao nosso lado, para mostrar para o nosso pastor, para o nosso líder, que agora sim nós temos poder. O poder de Deus, ele é real e ele tem um objetivo. E não é para brincar, como muitos têm feito. Mas eu quero te dar 3 chaves, 3 passos para você obter esse poder na sua vida. E isso pode mudar a sua história. O primeiro passo que Eliseu fez, eu quero trazer esse texto base. O primeiro passo, a primeira chave, o primeiro ponto que Eliseu obteve, que ele fez para conseguir esse poder, está no versículo 9 de 2 Reis capítulo 2. No versículo 9 diz: quando chegar à outra margem, Elias disse a Eliseu: diga-me o que posso fazer por você antes de ser levado embora. E Eliseu respondeu: peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender é desejar. Se você quer ter mais do Espírito Santo de Deus, você precisa desejar esse Espírito. Você precisa querer ele. E Eliseu entendeu, porque no texto ele diz assim: olha, Elias, o que eu tenho que fazer para obter esse Espírito seu? Então ele desejava ter esse Espírito. Não adianta você querer andar em poder se você não desejar esse Espírito. E eu tenho algo para te falar. Em Lucas, capítulo 11, versículo 9 ao 13, vai dizer dos pais. Se você é um pai tão bom e sabe dar boas coisas aos seus filhos, imagina o Pai Celestial. Porém, não diz que você é um pai tão bom. Diz que você é um pai mau. E se seu filho te pede pão, você não dá pedra em troca. Você dá pão. E o Senhor está falando: e você é um pai mau. Imagina o Pai Celestial. E em Lucas capítulo 9, 13 vai dizer que você pode pedir o Espírito Santo. E Ele está disposto a te dar esse Espírito Santo. Você abriu aí, Léo? Lucas 11, não, né? Em Lucas capítulo 11, versículo 9. Eu quero que você procure aí na sua Bíblia. Então ele vai dizer: Deus, ele está disposto a dar o Espírito Santo àquele que pede. Então você precisa desejar esse Espírito. E o seu Pai que está no céu está pronto para te dar esse Espírito Santo. Então entenda, a primeira chave, deseja o Espírito Santo. A segunda chave, o segundo ponto, para obter mais desse Espírito, está no versículo 10, que diz: Elias respondeu: o que você pediu é uma dura tarefa, difícil, mas se me ver quando for separado de você, você receberá. O segundo ponto, nós precisamos entender que há um preço a ser pago. Você quer mais do Espírito Santo? Deseje, busque querer mais desse Espírito. Segundo ponto, você precisa entender que há um preço a ser pago. Lá em Atos, quando Jesus disse:
olha, não saia de Jerusalém até do alto vocês receberem poder, vocês receberem o Espírito Santo na sua vida. O preço a ser pago é porque eles não poderiam sair dali, até que do alto viesse esse poder. Então você precisa entender que há um preço a ser pago. Busca, entrega, jejum, eu não sei qual é o preço que você vai pagar para obter mais desse Espírito Santo. Mas você pode começar tendo compromisso com a palavra de Deus. Você pode começar a orar mais, a jejuar mais, a buscar mais esse Espírito, a desejar mais. Então nós precisamos entender que há um preço a ser pago. Eu e você, para que nós possamos obter mais do Espírito Santo de Deus. Eliseu tinha um preço, era um si. Ele falou para Elias, eu quero esse poder, eu desejo ele. E Elias disse, meu querido, se você me vê subindo, você recebe. Se não, não. Se você não me vê subindo, você não recebe. Sabe o que eu aprendo com isso? É que Eliseu deveria manter os olhos em Elias a todo tempo. E o Senhor hoje está falando assim, olha, existe um preço a ser pago. Mantenha os olhos em mim, no Senhor. Que o teu Espírito, se você desejar, em Lucas capítulo 11, nós já entendemos que Deus está disposto a te dar esse Espírito. Mas há um preço a ser pago. Há um preço de entrega, de busca. Busque o Senhor enquanto há tempo. Não tire os olhos dele. Assim como Eliseu manteve os olhos em Elias. E Elias disse, se você me vê, e Eliseu viu, porque os olhos dele estavam em Elias. Terceiro ponto, terceira chave, terceira coisa para você receber mais do Espírito Santo. Entender que é um mandamento do Senhor. A palavra de Deus em alguns pontos. Tenho referência Efésios 5, 1 Coríntios 14, Romanos 8. Algumas deles vão falar assim, olha, não vos embriagueis com o vinho, porque o vinho, ele acaba. O vinho ele é passageiro. Mas se encha do Espírito Santo de Deus. Busca este Espírito. É um mandamento você se encher do Espírito Santo. Você já entendeu em Lucas que ele está disposto a te dar esse Espírito. Você já entendeu que há um preço a ser pago por esse poder, por mais desse Espírito. E é um mandamento de Deus. Então não deixe isso passar na sua vida. Talvez a circunstância que nós estamos vivendo hoje faz você desacreditar em você mesmo, faz você achar que você não vai conseguir, que você é fraco. Ei, mas eu vou te falar uma coisa. O Senhor é na tua vida. E Ele está nessa tarde te dizendo, filho, só através do meu Espírito você vai conseguir romper. E é como um copo. Não estou falando que você não tenha o Espírito Santo. Você já viu um copo quando ele está com água? E aí você vai lá com outro copo, ele está cheio de água. E você vai com outro copo cheio de água e coloca até transbordar. O Espírito Santo de Deus na nossa vida precisa ser esse copo transbordando. Ele precisa encher a tua vida para que não haja mais espaço. Não haja mais espaço para as coisas deste mundo. Para que não haja mais espaço para o pecado, para os erros. O Espírito Santo de Deus é que nos guia, que nos conduz. E se você está no nível raso, eu te convido a desejar esse Espírito. Eu te convido a pagar o preço. E eu te convido a mudar a sua mente. E você entender que é um mandamento. Eu quero desafiar você. Cadê os Elias de Deus? Cadê os Eliseus de Deus? Em plena pandemia. Você tem a oportunidade de buscar o Senhor na sua casa, de transbordar Ele. Hoje talvez é um domingo, num horário como esse, muitas pessoas estavam prestes a se arrumar para ir para os cultos, a buscar este Deus vivo,
a se encher mais desse Espírito Santo. Mas Deus, ele não erra. Ele está te dando a oportunidade de ter essa intimidade, esse tempo com você. Então, eu quero frisar nessa tarde com você. Deseje o Espírito, pague o preço, entenda que é um preço a ser pago para ter esse Espírito. E não fica se perguntando se você é capaz, se você pode ou não, porque é um mandamento de Deus. Se encha com o Espírito. Irmão, o vinho, ele é passageiro. O vinho, ele pode te dar uma loucura agora, mas ele passa. O Espírito Santo vai te levar a um nível de loucura que eu quero convidar você a experimentar. Uma loucura boa. Então se encha desse Espírito, porque ele é poder de Deus. A palavra de Deus vai nos mostrar muitas coisas que através do Espírito Santo de Deus você é capaz. Não fique esperando o líder tal, o líder Y. Sim, nós devemos respeito aos nossos líderes, nossos pastores, mas Deus quer usar a sua vida. E talvez vai ter áreas da sua vida que somente cheios do Espírito que você vai poder romper. Então eu te convido a desejar, a pagar o preço e entender que é um mandamento na sua vida. Demorou? Boa tarde, que Deus te abençoe. Espero que essa palavra tenha falado com você. E qualquer coisa, manda pergunta na caixa de entrada da igreja, nós respondemos. E Deus é na sua vida. Compartilha esse vídeo, mande para os seus amigos, para quem você quiser. Até a próxima. Deus abençoe.